Caríssimos, raríssimos, meu nome é René de Paula Júnior, bem-vindo ao Roda e Avisa. Eu estou gravando esse episódio especificamente no meio de um sábado à tarde, sem nenhuma razão externa concreta, sem nenhum planejamento, pela simples razão que eu receio pela minha memória. Eu sei que minha memória não é a coisa mais confiável do mundo e quando alguma ideia se encaixa com a outra, quando algum cruzamento aí de ideias é um pouco mais fecundo, eu quero registrar imediatamente e compartilhar antes que ela se perca, antes que eu me perca, antes que tudo se perca. Que ideia é essa? Eu sinto que ao longo dos últimos conteúdos que eu venho publicando, das palestras que eu tenho feito, sobretudo no ambiente corporativo, que tem alguma coisa incipiente, tem alguma coisa germinando ali, que também tem orientado as leituras que eu tenho feito, os livros que eu recomendo no Leia Vale a Pena, aquele meu outro projeto de conteúdo. Tem alguma coisa crescendo ali e isso me orienta e talvez agora eu consiga, e vamos fazer isso aqui ao vivo e a cores, contar essa história. Se eu não conseguir, por favor me perdoem, mas faz parte justamente da tentativa de criar para mim mesmo um discurso coerente, um discurso novo. E novo para mim é bastante importante aqui porque eu ando procurando alguma maneira de encarar o que me cerca, sem apelar para, sei lá, algumas coisas mais empoeiradas, algumas coisas certamente mais certificadas, consolidadas, né, com títulos, etc. e tal, mas não deve ter alguma maneira nova de ver as coisas. E essa maneira nova não é tão nova assim, ela vem de Darwin. Eu vou ver se eu consigo evoluir, literalmente, o meu discurso até lá. A questão para mim onde eu quero chegar, é no valor da diversidade, no valor da fecundidade, no valor da inovação. E como que eu quero chegar ali? A questão para mim é a seguinte, eu estou olhando aqui em torno de mim, vocês veem um pouco aqui do meu lado também, plantas na natureza com sua variedade extraordinária. Como que a natureza chegou a uma variedade tão grande? Se tudo começou provavelmente da mesma maneira, no mesmo lugar, como é que ela foi se ramificando? Como é que a gente tem tanta coisa diferente assim? Se de repente a natureza pensasse, sei lá, como um empreendedor, ela talvez tivesse aprimorado uma forma de vida só, extremamente elaborada, extremamente perfeita, e para com essa história de ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Felizmente a natureza tem outro caminho, e eu acho que eu consigo dar um certo estofo para isso. Em matemática, existe até um prêmio para isso, um prêmio de $100 mil, chama Millennium Prize, se eu não me engano, para algumas categorias de problema que estão aí quicando, bolas quicando em termos matemáticos. E um dos problemas diz justamente a problemas do tipo P e do tipo NP. Problemas do tipo P são aqueles problemas que, e eu posso falar com propriedade porque a minha formação inicial foi parcialmente de engenheiro. Engenheiros adoram problemas que eles consigam resolver e que eles tragam a melhor solução. Um problema do tipo P, e perdoe pelo ruído externo, um problema do tipo P é aquele problema que você consegue criar algum tipo de algoritmo, de fórmula, seja o que for, que é rápida e quando você chega na solução, você fala, uau, essa é a solução, cheguei na solução, parabéns, você ganhou o bônus, joia. Só que esse problema, por mais que a gente adore esse tipo de problema, ele é minoritário. Existe uma série de problemas que não são tão simples assim. Às vezes pode ser uma coisa prosaica. Qual é a melhor rota para um carteiro entregar 25 cartas diferentes? E se forem 30? E se forem 40? Um problema desse, que é o problema do caixeiro viajante, à medida que aumenta o número de destinos, a complicação faz qualquer computador surtar, porque começa a crescer exponencialmente o trabalho para chegar a uma conclusão. Então, alguns problemas não são equacionáveis de uma maneira que você chega a uma solução num tempo razoável. Por exemplo, senha do banco. A senha do banco, a esperança é que ninguém consiga resolver a senha num tempo ágil, num tempo rápido. Demora muito, é por isso que senhas são senhas. Então esse é um problema NP. Talvez haja uma maneira de equacionar, mas certamente vai demorar demais. E tem um problema, mas ok, vamos lá. A questão é, senha, eu demorei não sei quantos milhões de anos, mas se eu chegar com a senha certa, a hora que eu mostro para você, falei, descobri a senha, pum, você coloca a senha, funcionou. Esse é um problema NP, a solução é fácil de você conferir. Agora, tem outra categoria de problemas, que é onde eu queria chegar,
onde além de ser muito difícil de você equacionar, a questão é, se você chegar a uma solução, como é que você sabe se ela é melhor do que as outras? Vou dar um exemplo. Idiomas. Quantos idiomas a humanidade inventou? Milhares. Qual é o melhor idioma? Como eu comparo? Né? O que mais que eu posso inventar? Culturas. Quantas culturas o mundo inventou? Milhares. Quantos roteiros existem para televisão? Qual é o melhor? Sei lá, né? Se eu posso criar outros, pode. Como é que eu comparo? Então, existem alguns problemas que, além de ter infinitas soluções, né, que você, na hora que você chega no final, você não sabe se as outras soluções são melhores ou não. A vida é assim. A vida, justamente a vida orgânica, quando ela resolveu, né, problematizar essa história, como é que eu sobrevivo, como é que eu duro, como é que eu me perpetuo, ela foi descobrindo inúmeras maneiras. Qual delas é melhor? Tanto faz, ela continua inventando. A evolução é justamente isso, ela continua inventando novas maneiras. Algumas dão certo, outras não, outras se bifurcam, algumas duram mais, outras duram menos, mas o que a gente tem é essa riqueza à nossa volta. Então vamos guardar isso na cabeça, que talvez os problemas mais legais e talvez a atitude mais interessante seja essa inspirada na natureza, né? Para um determinado problema, existem infinitas soluções e é muito difícil você comparar. Ok? Ok. Então vamos voltar para a gente aqui. Eu gosto de um filósofo chamado Hume, um filósofo escocês. E tem uma tirada dele que eu acho legal, que fala, não adianta pensar em como as coisas deveriam ser. A gente tem que pensar no que elas podem ser. Ou seja, por mais que a gente sonhe, por mais que a gente delire, o que temos é o que temos. Então, temos algumas limitações. Então, ao longo do século passado, a gente tentou fazer coisas estranhas com as pessoas, né? Transformar as pessoas em soldados, em formigas, em águias, sei lá, não funcionou. Porque por mais que a gente sonhe com 1000 utopias, o material que a gente tem para trabalhar somos nós. E quem somos nós? Como é que a gente se entende? Como é que a gente entende as próprias limitações? E entra Darwin de novo, porque os nossos primos primatas mais próximos, eles são tão parecidos, eles têm compaixão, eles têm empatia, eles têm senso de justiça, eles amam os próprios filhos, né? Eles trapaceiam, eles também inventam regras, eles também inventam punições. Então, à medida que os nossos primos começaram a viver em grupos, eles criaram regras para que a convivência no grupo funcionasse. Hierarquia, né? Um senso de reciprocidade, de justiça. O que um cara chamado Dunbar percebeu é que grupos de primatas, se tiver 10 primatas, o tamanho do cérebro é pequenininho. Se tiver 20 primatas, o tamanho do cérebro é um pouco maior. Se tiver 30, 40, 50, o cérebro vai crescendo. Ele falou, bom, eu sei o tamanho do nosso cérebro, corresponde a que tamanho de grupo? E aí surge a história do número de Dunbar. Em princípio, o nosso cérebro teria evoluído para grupos de até 150 pessoas. Passando disso, a gente apanha um pouco. E é só olhar a nossa vida pessoal, ela na verdade se compõe de círculos, né? Você tem 5 pessoas muito próximas, depois tem um círculo 3 vezes maior, aí, de umas 15 pessoas, que são pessoas que você mantém contato sempre, aí expande para um círculo de 50, que você já sabe o que o cara está fazendo, o que o cara não está, aí vai para um círculo de 150, que você tem, sabe nome e sobrenome, se você chega no Natal, você cumprimenta. Passou disso, conhecidos. Então, o nosso cérebro ele tem uma certa limitação. Aliás, uma das limitações do nosso cérebro é o seguinte, se a gente quisesse ter um cabeção maior, a sua mãe não ia conseguir me parir. O que acontece é que se a cabeça for maior, não passa. Quem já teve parto sabe do drama que é. Você está justamente pagando o preço da gente tentar ter um cabeção maior. O que acontece? Esse nosso cabeção, ele é capaz de algumas coisas e não é capaz de outras. Né? Ele evoluiu biologicamente até um certo ponto, não consegue expandir mais e tal, e aí a gente inventa a cultura. A cultura, uma invenção sensacional, nos separou dos nossos primos primatas. E o que é legal da cultura é que a cultura também evolui como a vida evolui. Algumas ideias se bifurcam, se multiplicam, umas dão mais certo, outras dão menos certo. E o que a gente vem fazendo nos últimos milhares de anos é justamente evoluindo culturas diferentes e novas formas de convivência.
Mas, no fundo, nós ainda somos aqueles primatas. O nosso sistema operacional básico ainda tem as mesmas fundações, o senso de lealdade, o senso de justiça, o senso de familiaridade. A gente tem ali um sistema operacional bastante primitivo que funcionou durante muito tempo quando a gente era caçador-coletor. Aí a gente começou a inventar outras camadas, né, como um castelo de cartas, mas são um pouco mais frágeis. A gente percebe que quando a sociedade está um pouquinho mais incerta, a gente retrocede para modos mais primitivos, a gente retrocede para o núcleo de 150, a gente retrocede para aquele modo que se consolidou, que funcionou muito bem durante muito tempo, até a gente inventar a cultura. A tese, aliás, de muita gente é que a gente continue sendo um Yanomami que foi jogado no shopping JK. Ou que seja simplesmente um Asai soltado em Nova York. Né? No fundo, nós ainda somos criaturas tribais que estão vendo ali se realmente topam ou não esses novos modos de conviver que a gente foi inventando. E tem uma questão interessante aqui, que uma característica nossa, que fica muito clara, sobretudo no mundo conectado, é uma questão chamada homofilia. Naturalmente, a gente tende àquilo que é parecido conosco. Ideias parecidas, pessoas parecidas, cor de pele parecida, formado nas mesmas escolas, vindo da mesma cidade, com o mesmo sotaque. Essa questão da homofilia nos traz muito conforto, uma questão muito antiga, de um tempo muito arcaico, mas ela traz riscos, porque essa homofilia pode fazer com que todas essas construções que a gente cria, essas conexões todas que deveriam promover uma grande diversidade, elas comecem a se engessar. Você começa a bloquear aqui, reduzir a diversidade ali, quando você vai ver, as estruturas se engessam, as empresas se engessam, as pessoas sentam na cadeira e não querem largar mais e começam a criar seus pequenos feudos. Eu tenho na minha cabeça a imagem da minha irmã fazendo brigadeiro. Se você não mexer brigadeiro direito, e ela é muito boa nisso, se eu for fazer o brigadeiro não vai ficar tão bom, porque eu não vou saber mexer e o brigadeiro vai empedrar. Essa homofilia característica dos humanos e outras coisas também, o medo, a incerteza com relação ao futuro, o nosso apego à hierarquia, a nossa preocupação com as aparências, ela pode fazer com que as coisas mais dinâmicas comecem a travar. E no que essas coisas começam a travar, o mundo não travou. E a gente perde a capacidade de fazer frente às mudanças que estão acontecendo no mundo, que sempre foi fluido, tá? Não é a gente que não vem com papo de VUCA, porque sempre foi fluido, a gente que na verdade tende a travar. A questão é, e eu me lembro de empresas em que isso foi muito bem resolvido, como que você cria ambientes em que você não deixa as coisas empedrarem. Como você cria ambientes, ou como regras do jogo, em que as pessoas não consigam se encastelar. Como é que a gente evita que a gente volte para aquela coisa tão familiar, tão conhecida, é o tipo make tribalismo great again? Não. A gente já viu isso, não vai a lugar nenhum. É que é uma zona de conforto. Então, como é que a gente cria ambientes que sejam dinâmicos o suficiente para manter a fecundidade, para manter a inovação, para manter a adaptabilidade? Como é que a natureza faz isso? Eu acho que vale a pena olhar para uma invenção nossa, que são as cidades. Tem cidades que você bombardeia, tipo Hiroshima, voltou. Dresden, bombardeou, voltou. São Francisco, terremoto, voltou. Berlim, arrasada, voltou. Cidades não morrem. Por quê? Porque cidades não engessam. Cidades, você pode mudar de bairro, tem gente que vem de fora, o teu vizinho fala outra língua. Uma boa cidade cosmopolita, ela meio que se autovacina contra essas armadilhas que a gente cria para a gente mesmo, porque elas estão no nosso DNA, fazem parte da natureza humana. A natureza humana pode ser nosso bem e nosso mal, porque a natureza humana, lógico, ela se reinventou com a cultura, mas ela continua muito presa a algumas coisas que não funcionam mais quando você saiu da tribo. Esse é o meu maior desafio. Como é que eu consigo, eventualmente numa palestra, eu estou falando aqui de improviso, sem slide nenhum, como é que eu consigo transmitir a ideia
do quanto a diversidade é importante, do risco que é a gente engessar por uma quantidade mínima de homofilia, né? O quanto que a variedade de tipos humanos, é como você circular num bom bairro, vão acontecer coisas completamente inesperadas e pessoas que você jamais podia imaginar vão plantar sementes, vão mudar a sua vida. Como é que a gente cria uma sociedade assim, uma empresa assim, um time assim? Um time que não caia na armadilha de empedrar como um brigadeiro ruim. Artigos interessantes que eu li recentemente demonstram matematicamente, por simulações de computador, que se você juntar um time de cabeções, né, todos com a mesma formação, todos com o mesmo QI, todos com o mesmo diploma, todos com a mesma trajetória profissional, e colocar eles para resolver um problema completamente novo, eles não vão performar melhor do que um grupo misturado praticamente ao acaso. Pega aí o ascensorista, a copeira, o designer, o developer, o cara de negócios, um monte de gente, o cara do jurídico, o pessoal do marketing, bota na mesma mesa. Esses caras vão necessariamente ter uma solução muito mais inovadora, muito mais inusitada do que o think tank de cabeções. Por isso que cidades são legais. E por isso que muitas vezes empresas caem nessas armadilhas e engessam. Será que um dia eu vou conseguir transmitir essa ideia de uma maneira porrada mesmo? Será que eu vou conseguir traduzir isso? Será que eu vou conseguir passar a potência que existe na experimentação, ou então dessa absoluta constatação maravilhosa de que a natureza está o tempo todo mostrando para a gente que não existe um caminho só? Que o caminho é a experimentação, é o cruzamento. Somos nós na cabeça da gente que pensamos em espécies, em caixinhas, a natureza não está nem aí, né? Veja só, né? A gente está aprendendo agora com um raio de um vírus minúsculo que está deixando um monte de sociedades engessadas de joelhos. Meu tempo está acabando, estou de olho aqui no tempo da minha própria câmera. Eu queria deixar isso registrado. Eu tenho um imenso receio de levar comigo, de não deixar no meu legado alguma ideia que alguém poderia levar adiante. Eu, na verdade, nessas horas, eu me sinto um semeador, né? Cabe a vocês aqui plantar algumas dessas sementes e ver se elas frutificam em outros solos. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado aqui pela companhia. René de Paula Júnior falando no Roda e Avisa. Um grande abraço.